você já começa a se apressar, a organizar tudo ali e diz: hoje eu vou para a casa do Senhor. Amém, irmãos? E fale com autoridade, deixa o inferno se mexer, deixa o inferno se balançar, mas fale com autoridade: hoje eu vou para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Não faça uma indagação assim: será que hoje eu vou? Não, determine, seja crente, seja forte. Amém, irmãos? Levante-se, desce. Essa palavra está ardendo desde terça-feira, né? Você tem que se levantar e você tem que ir, queridos. Interessante, Deus não podia ter falado com Jeremias lá onde ele estava, não. Poderia, irmãos. Mas Deus disse: não, eu quero que você vá lá onde eu marquei. Eu quero marcar um encontro com você, eu quero que você vá lá. E lá eu quero conversar com você. Amém? Eu sei que chega visita na hora de sair para o culto. Eu sei que é uma coisa, é outra, né, irmãos? É uma dor de cabeça, é um cansaço, é tanta coisa. Mas aí você colocou no seu coração e disse: hoje eu vou. Amém, irmãos? Hoje eu vou à casa do Senhor. Abençoe os dízimos e as ofertas comigo. Querido Deus, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, alçadas, trazidas à tua casa, Senhor. Aleluia, para contribuir com esta obra, Pai. Continua levantando verdadeiros adoradores, Senhor, homens e mulheres destemidos, Senhor, corajosos e audaciosos, Senhor, que, aleluia, não medem esforços para trabalhar para o teu reino, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço nessa noite, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, amados. Hoje eu vou ser bem rápido. E nunca acredito quando o pregador diz isso. Quando ele disser assim: eu estou terminando, bote mais uma meia hora para ele, né, amados? Tenha paciência com o pregador. Mas é certo, irmãos, eu quero que esses 15 minutos apenas. Hoje Deus já falou tanto com a gente nesse lugar, né, amados? Eu já estou aqui por demais satisfeito. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 12 de Lucas. Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 1, nos diz assim o texto sagrado: visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Queridos, sabe o que é que eu gosto de Jesus? E que nós precisamos aprender todos os dias com Ele. É que Jesus não mudava o seu foco. Jesus não mudava aquilo que Ele tinha que fazer. Independente se Ele estivesse pregando para uma mulher, como falou aqui nosso irmão daí, ou se Ele estivesse pregando para uma multidão que estava se aglomerando, se atropelando para ouvir Ele. Tanto faz. A mensagem era a mesma. Amém, irmãos? Eu digo isso, irmãos, porque muitas vezes, dependendo do auditório, as coisas vão até mudando, né, irmãos? Se nós não tivermos o cuidado de saber o nosso chamado, para que fomos chamados, nós vamos ser levados, irmãos, pelo fermento. Porque quando nós começamos a observar, irmãos, que uma multidão é diferente de um, se o nosso olhar, preste bem atenção, se o nosso olhar ele não estiver, irmãos, no alvo,
Se nós desviarmos o nosso olhar e começarmos a olhar, irmãos, para as coisas terrenas, nós vamos sair do nosso foco. Nós vamos abandonar o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, irmãos? Porque eu sei, irmãos, e é maravilhoso, Deus tem chamado pessoas, tem vindo pessoas, tem chegado pessoas e eu digo sem hipocrisia, irmãos. Eu digo sem hipocrisia, e Deus sabe do meu coração, que eu sou muito limitado, irmãos. Eu sou muito limitado. Eu não tenho um curso de teologia aí para dar show de... Eu não conheço hebraico, eu fico estagnado quando eu fico olhando os camaradas pregando, e diz, porque essa palavra lá no hebraico, no grego, eu digo, meu Deus, que coisa linda, mas eu não sei, irmãos, eu não tenho isso. Eu acho bonito, mas não tenho. E quando chega alguém e diz assim, pastor, eu queria me congregar aqui, eu queria que o senhor me pastoreasse, eu queria que o senhor fosse o meu pastor. Irmãos, isso é 1000 quilos na cabeça da gente. Eu digo, Jesus, que peso. E Deus tem trazido, irmãos, tem juntado. Mas Deus sempre ministra ao meu coração e diz, filho, eu não te chamei para juntar gente. Deixem vir, deixem se aglomerar e adorar ao Senhor. Mas não se preocupe, porque o teu chamado não é encher a igreja de gente. O teu chamado é conduzir pessoas para os céus. Amém, irmãos? E quando eu entendo esse chamado e alguém chega e diz, pastor, eu aceitei aqui, mas eu moro bem pertinho de uma igreja lá perto de casa, o que é que eu faço? Eu digo, corra e se congregue lá, meu filho, porque eu não fui te chamado para trazer você para a missão evangélica, não, eu fui chamado para te trazer para o reino dos céus, para você ser conduzido ao reino dos céus. E Jesus não estava preocupado com multidões, irmãos. Amém? E o que eu acho mais bonito é porque Jesus, a Bíblia diz aqui que Jesus começou pelos discípulos, não é, amados? Jesus começou pelos discípulos, ele disse com a grande multidão, mas Jesus começou a falar e disse, e primeiro aos seus discípulos, primeiro aqueles que estão mais próximos, aqueles que o Senhor chamou. Sabe por quê, irmãos? Não é porque o Senhor é mais duro, não é porque o Senhor a esses ele destrata, não, é porque ele sabe que esses que estavam mais próximos eram os futuros pastores da igreja. E Jesus disse, eu quero que vocês estejam preparados, por isso eu sou duro com vocês, por isso que eu quero que vocês se preparem para o que há de vir. Amém, irmãos? Eu costumo dizer, irmãos, naquele dia, né, aniversário, está até chegando meu aniversário, viu, irmãos? Me façam aquela surpresa. Mas eu costumo dizer, irmãos, que naquele dia, né, aniversário, dia do pastor, né, que os irmãos acham lindo, o pastor sentado, chorando, e os irmãos, meu pastor, isso é lindo, irmãos. Mas eu costumo dizer que isso é 1% do ministério. E 90% é sofrimento, não, irmãos, é lutas, não é sofrimento, mas é lutas que a gente enfrenta diariamente. E essas lutas vão nos moldando, vão nos capacitando, irmãos, para que nós não venhamos cair no fermento. A gente tem que estar todo dia olhando e dizendo, Deus, eu não quero fermento, a igreja está crescendo, as coisas estão ficando mais fáceis. Amém, irmãos? Eu digo mais fáceis no sentido de que nós conseguimos mobilizar mais. Sabe, irmão, naqueles cultos que eu me lembro, irmão, se eu chegava do trabalho 6 horas da noite, correndo, passava em casa, às vezes dava tempo de tomar banho, vinha para botar som, para levar, para arrumar, para fazer o culto, para dirigir o culto, pregar no culto, depois desarrumar, correr para a igreja, arrumar tudo, correr para casa, às vezes para jantar, para poder descansar. E quando fechava os olhos já estava na hora de trabalhar de novo. Mas eu digo que está mais fácil porque o Senhor está movimentando. Hoje a gente tem irmãos para isso. Eu já chego na hora do culto lá, eu digo, Jesus, tu és bom. Eu já chego 7h30, já está som ligado, iluminação, está tudo. Jesus, que coisa boa. Amém, irmãos?
Mas com tudo isso, o Senhor ministra o meu coração e diz: filho, mas te ocupas com outras coisas, amém? Se eu for tirando esse fardo de você, mas tem outras coisas, e vá, mas não fique ocioso, não pare, porque se nós pararmos, irmãos, eu digo parar não é só porque eu não estou querendo fazer, mas é por causa das dificuldades. Ontem Deus falou ao meu coração tão forte, irmãos, porque a gente começa a falar, e é bom a gente falar, porque a gente vai falando e ouvindo o que a gente fala, né? E ontem, eu e o Jackson, nós estávamos numa visita, mas eu falando assim, ouvindo, eu digo: Deus, isso é forte. Paulo disse assim: quantas vezes eu tive que morrer para que você estivesse em vida. Irmãos, aquilo ministrou o meu coração. Paulo dizendo assim: ei, eu me dei por inteiro para que o evangelho fosse pregado. Eu não medi esforços, eu não calculei o quanto eu iria gastar, o quanto eu iria me esforçar, quanto tempo eu daria. Eu não botei nada no papel, eu fui e me dei. Amém, irmãos? Me lancei ao mar em navio, sem saber quanto tempo eu iria passar. Enfrentei cadeias, aleluia, mas tudo isso me fortaleceu. E hoje, irmãos, eu digo para você, no teu coração, o Senhor quer intimidade, relacionamento. O Senhor quer te chamar para conversarmos. Glória a Deus. E Ele não quer só ouvir você falar, mas Ele quer conversar com você. Mas esse relacionamento, irmãos, ele não é adquirido do dia para a noite, não. São experiências que nós vamos tendo, irmãos. Esses dias, eu estava enfrentando uma batalha tão grande, irmãos. E às vezes, irmãos, me ver sorrindo, eu acho que é porque Deus me deu uns nervos, uns músculos aqui, muito fácil, né, de puxar. E eu acho que é por isso. Mas, irmãos, esses dias nós estávamos enfrentando uma batalha tão grande, que tinha noite que eu não dormia. Eu digo: Jesus, o que é que eu faço? Amados, eu não preciso compartilhar o problema, mas eu quero compartilhar a nossa vitória. E eu liguei para meu filho, eu disse: meu filho, não há o que fazer. Eu usei essas palavras. Eu disse: nós estamos precisando de um milagre. Amém? E ele se calou. E eu disse: ore. Eu estou orando, Deus vai fazer um milagre. Amém, irmãos? E ele me ligou ontem. Eu ia até com a irmã Alessandra. Ele me ligou, a irmã Ivani também ia, a gente ia a Mossoró. E ele me ligou no caminho e disse: pai, o senhor está podendo falar? Do senhor, estou na estrada. Ele disse: não, porque parece que eu movi o coração aqui do diretor da faculdade, parece que vai dar certo. Aí eu disse: amém, quando eu chegar você me liga. Quando foi à noite ele me ligou, eu disse: e aí, meu filho? Ele disse: deu certo, pai, de tarde mesmo Deus já resolveu tudo. Eu digo: Deus é fiel, meu filho. Deus é fiel, amém, irmãos? Nós tínhamos um valor para pagar para a faculdade, que se eu não pagasse nenhum diploma ele receberia e tinha que vir embora. Eu disse: meu filho, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, mas eu sei de um que tem solução. Amém, irmãos? Aleluias. Então, queridos, são nessas dificuldades que Deus está querendo que você comece a se levantar. Sair, irmãos, da ansiedade, sair dessa depressão, porque depressão é aquilo que eu não resolvi e eu fico deprimido. A ansiedade é aquilo que eu não posso resolver e eu quero resolver. Mas eu esqueço que eu tenho um Deus. Glória a Deus. E no texto, irmãos, no texto um pouco mais à frente, diz que se compra
5 passariam por 2 moedas. O escritor, Jesus estava dizendo àquela multidão: olha, passarinho não tem valor. Mas ele disse: mesmo o passarinho não tendo valor, Deus cuida deles. Aí ele disse: e ele sabe, olha só, irmãos, quantos cabelos tem na tua cabeça. Eu sei que presbítero Ivan é fácil, né? Saber quantos cabelos. Diácono Suedo é fácil saber quantos tem. Mas ele disse: eu sei quantos você tinha. Amém, irmãos? Ele disse: muito vocês valem. Se eu cuido de um passarinho, quanto mais cuidarei de vocês. Mas eu estou falando de algo, irmãos, que você tem que aprender, que você tem que desenvolver na tua fé, na tua carreira. E nós só desenvolvemos esse relacionamento se estivermos orando, se estivermos lendo, se estivermos nos submetendo à vontade dEle, irmãos. Porque quando Ele nos manda calar, cale. Quando Ele te mandar falar, fale. Quando Ele disser ande, ande. Quando Ele disser pare, pare. Confie nele. Amém, irmãos? Confie nele. Eu sei que, irmãos, viver uma vida entregue não é fácil. Não é fácil, irmãos. Glória a Deus. Quando nós vemos os soldados, irmãos, pelejar, eu, o Senhor teu Deus, pelejarei por vós, amém? Você pegar um soldado e dizer, deixa a espada guardada, porque eu vou te dar vitória, e você olha, não, Deus, não, eu sou um soldado, o Senhor vai me dar vitória com espada na mão. Ele diz, não. Então o que eu digo, que obedecer às vezes não é fácil, irmãos. Obedecer não é fácil. Versículo 6 aqui que eu tinha perdido. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Ele disse, pardal, muito mais valem vocês do que os pardais. Glória a Deus. Só que isso, irmãos, nós não adquirimos do dia para a noite. Isso é um processo na nossa vida, diário, constante. Amém, irmãos? E quando nós falamos aqui, irmãos, de alguns movimentos pentecostais, eu vou até fugir um pouquinho aqui, mas entenda, quando nós falamos de alguns movimentos pentecostais, irmãos, que não edificam, que não ensinam, que não traz conhecimento, é isso que muitas vezes, às vezes as pessoas dizem, pastor, o senhor não é mais pentecostal? Sou, irmãos, mas eu prefiro, entendam bem, irmãos, eu quero Pentecostes na igreja, mas eu prefiro, e Paulo disse isso, que é melhor, irmãos, você ficar aí bem caladinho, escutando a palavra, mas aprender algo do Senhor e colocar em prática amanhã, do que termos um culto aqui, irmãos, fervoroso, irmão rodando, irmão pulando, aleluia, mas no final você sai sem nada. Toda a emoção passa. Por isso que nós temos que unir, irmãos. Nós temos que unir. É bom a emoção? É, mas que ela venha da palavra. Sabe, irmãos, eu preciso ser sensível. Eu não sou sensível a grito, irmãos. Eu não sou sensível a profecias. Eu sou sensível à palavra de Deus.
Oh, irmãos, meu coração se derrama quando eu começo a ouvir a palavra, quando eu começo a ouvir uma ministração. Pode ser parado, pode ser com o microfone parado, mas se é uma palavra que vem do céu, meu coração se alegra, irmãos. Amém? Então também não estou dizendo que os irmãos não podem gritar. Grita, irmão. Eu grito muito, né? Tem dia que eu fico rouco de tanto gritar. Eu pulo, eu ando, eu corro. Mas eu digo todos os dias: Deus, que isso venha do céu e não de mim. Amém, amados? Eu já passei do horário. Eu quero agradecer a Deus hoje. Também eu quero agradecer pela vida da minha filha. Hoje ela está completando um ano. E eu louvo a Deus, irmãos, pela filha que tenho, guerreira. Eu sei que Deus tem um propósito na vida dela. Amém? E eu sei que Deus também não é obrigado a convertê-la, não. Eu oro para que ela abra o seu coração e volte para o Senhor, porque isso compete a ela. O Senhor está de braços abertos, só esperando. Amém, irmãos? Então oro e aguardo que esse dia chegue, que os meus filhos voltem para os caminhos do Senhor e venham servir conosco. Amém? Vamos ficar de pé, amados.